Olá, vamos para mais uma aula. Hoje trabalharemos com o tema avaliação de títulos de capital próprio. Lembrando, na última aula, ou nas últimas aulas, trabalhamos com a avaliação de títulos de dívida, nos concentrando em dois tipos básicos de títulos. O primeiro, um título de dívida sem pagamentos intermediários de juros. Então eu tenho a emissão de um título com um resgate único numa data futura. E um segundo tipo de título que traz, além do pagamento do principal, pagamentos intermediários de juros. Então vimos a maneira de calcular o valor de um e de outro. Lembrando, quando avaliamos um título de dívida, assim como quando avaliamos um título de capital, precisamos saber qual é a classificação de risco ou o rating que esta empresa tem, porque em função da exposição ao risco que esse título oferece para o investidor, nós teremos diferentes exigências de retorno por parte deste, ok? Então, hoje nós falaremos a respeito da avaliação de investimento em títulos de capital próprio, em especial as ações. Então, nas últimas aulas, mencionamos que trabalhamos com sociedade anônima de capital aberto. E a sociedade anônima de capital aberto tem, dentro da sua estrutura, a emissão de ações ordinárias, que dão direito a voto em assembleia do acionista, e ações preferenciais, que não dão direito a voto em assembleia, mas dão preferência no recebimento dos lucros e, na hipótese de liquidação da empresa, esses acionistas terão preferência no recebimento aos acionistas ordinários. Então, digamos, o acionista preferencial é o penúltimo da fila a receber dinheiro no caso de uma liquidação. Vamos lá. Nós já falamos que o investimento na economia real implica no investimento em ativos. Então, este investimento vai contemplar caixa, capital de giro e ativo fixo. Esse conjunto de ativos vai permitir que a empresa desenvolva a sua atividade econômica e, por força do desenvolvimento da sua atividade econômica, produza um resultado que, em aulas anteriores, nós trabalhamos o retorno sobre o investimento. Lembrando que o retorno sobre o investimento não depende da maneira com que a empresa é financiada, mas sim da quantidade de dinheiro que eu precisei aplicar em ativos e o quanto esses ativos geraram de lucro operacional. Então, só para relembrar, retorno sobre o investimento é lucro antes de juros e imposto de renda, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda. Então eu tenho o meu lucro operacional deduzido os impostos, tudo dividido pelo investimento necessário. No exemplo que nós estamos trabalhando em sala, falamos em uma empresa que tem um retorno sobre o investimento de 20%. No último exemplo, em que metade era financiado com dívida e metade era financiado com capital, nós vimos que se a minha dívida tiver um custo menor que o retorno sobre o investimento, no nosso exemplo, a dívida custava 10% e o retorno sobre o investimento é 20%, então toda vez que eu conseguir tomar dinheiro emprestado a 10 para aplicar a 20, eu vou melhorar
o retorno sobre o capital próprio. Então, na hipótese do retorno sobre o investimento superar o custo da dívida, o retorno sobre o capital próprio, que nós chamamos de ROI, ele vai ser maior que o retorno sobre o investimento. Nesse caso, o endividamento é positivo, porque ele permite melhorar o rendimento do capital próprio pela utilização de dívida. Legal. Hoje, o nosso foco ou a nossa atenção especial vai ficar em cima dos títulos de capital. Então, para a gente começar a fazer esta avaliação sobre os títulos de capital, nós vamos observar o seguinte. Para facilitar a nossa avaliação, vamos partir do exemplo de uma empresa financiada apenas como capital próprio. Vamos retirar a dívida dessa avaliação. Então, observando, uma empresa financiada apenas como capital próprio, a quantidade de investimento está totalmente suportada com o capital. Então, digamos, uma empresa exige 1.000 de investimento em ativos para desenvolver a sua atividade. Então, temos aí dentro desses 1.000 caixa, capital de giro e ativo fixo, como nós já estamos ou já viemos trabalhando aí há tempos atrás. Esse investimento ele é sustentado apenas com o capital próprio, no nosso caso. Então, preciso de 1.000 para investir, venho e coloco 1.000 com o capital próprio. Nesse caso, o retorno sobre o investimento vai ser exatamente igual ao retorno sobre o capital, como já ficou demonstrado em aulas anteriores. Na perspectiva ou na visão do acionista, a remuneração que este capital vai receber vai estar distribuído em duas parcelas. Uma primeira parcela relativa à distribuição de parte dos lucros gerados por força da atividade. Então, eu desenvolvi a minha atividade, por força do desenvolvimento da minha atividade eu obtive um lucro e parte deste lucro entrou como remuneração. Então, eu, como sócio ou como acionista da empresa, tenho direito a receber parte do lucro e vou receber a parte deste lucro sob a forma ou sob o formato de dividendos. Então, a empresa vai distribuir parte do lucro em dividendos. Vejam que a outra parte do lucro ficará retida. E essa parte que ficará retida vai aumentar o tamanho do capital social, ou o tamanho do patrimônio líquido, melhor dizendo. Então, se a empresa, e aí vamos tomar o nosso exemplo, eu tenho uma empresa na qual eu investi 1.000 e esta empresa gerou um lucro de 200, para ficarmos aí com aquela rentabilidade sobre o investimento de 20%. Então, num primeiro momento, o lucro, antes da sua distribuição, ele vai estar registrado dentro da minha conta patrimônio líquido, ou dentro do conjunto de contas que compõem o patrimônio líquido. Então, executei a minha atividade, obtive um lucro de 200, vai estar aqui. Então, o financiamento total da minha empresa é 1.200. Num primeiro momento, esse lucro ele vai estar no caixa. Então, eu tenho aqui o investimento em ativos, também no valor de 1.200. Supondo que esta empresa, dos 200 que acumula de lucro, vai distribuir 25% deste lucro, sob formato de dividendos. Então, podemos reescrever este balanço agora da seguinte maneira.
nós tínhamos 200 de lucro, só que 50 foi distribuído em dividendos. Então, o nosso lucro retido agora passou a ser 150. Os 50 que foram distribuídos, vejam, eles saíram da empresa. Então, nós tínhamos anteriormente 200 no caixa. Quando tiramos 50 para o pagamento de dividendos, ficamos com 150. Continuamos ainda com o investimento em ativos igual a 1.150 e o financiamento deste ativo igual a 1.150, mantendo o equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito do nosso balanço. Agora vamos fazer uma observação importante e interessante nesse momento. Vejam que para o acionista, eu como acionista tinha um projeto que rendia 20%. Esse projeto gerou 200 de lucro, dos quais 50 foram distribuídos como dividendos. Então, a parcela relativa à distribuição dos lucros ou a parcela relativa aos dividendos, ela é: eu recebi 50 e para receber estes 50 precisei fazer um investimento de 1.000. Então, o retorno decorrente dos dividendos ou o retorno oriundo dos dividendos é igual a 0,05 ou 5%. Então, quando a empresa distribui 25% do seu lucro, o lucro era 200, então ela distribuiu 1/4 deste lucro, distribuiu 50. Eu que recebi estes 50, apliquei 1.000 para poder ter o direito de receber estes 50. Então, relativo aos dividendos, eu ganhei 5%. Mas vejam que o meu capital social, ou a minha conta patrimônio líquido, que antes, ou no momento inicial, era 1.000, agora, com os 150 que eu retive do lucro, o meu patrimônio líquido agora passou a ser 1.150. Então, o valor patrimonial, ou o valor do meu patrimônio líquido agora é 1.150. Então, eu tenho um acréscimo ou uma valorização do meu capital em 150, que é a parcela do lucro que ficou retido, e apliquei 1.000 para poder ter direito sobre este capital. Então, o retorno ou a parcela do retorno decorrente da valorização do capital é 0,15 ou 15%. Veja aqui, no nosso exemplo, nós tínhamos uma empresa cujo retorno sobre o investimento era 20%. Como essa empresa é totalmente financiada com capital próprio, todo o retorno do investimento pertence ao capital. Então, o retorno sobre o investimento, ele vai ser igual à parcela dos 5% distribuída sob forma de dividendos, mais 15% relativa à valorização do capital. Então, preservamos ou continuamos, como era de se esperar, os 20%. Como já disse em aulas anteriores, o retorno sobre o investimento é um número extremamente importante para o administrador, porque ele serve como referência ou ele serve como parâmetro do máximo valor que eu posso distribuir entre as fontes de financiamento. Então, eu vou distribuir os 200, nesse nosso exemplo, apenas com o capital. Então, uma parcela do lucro vai ser distribuída em dividendos, 5, e uma outra parcela vai ser retida, então ela vai valorizar o capital social. Então, importante,
O limite do crescimento que uma empresa consegue alcançar é igual ao retorno sobre o investimento se não existir nenhum aporte externo de dinheiro. Então, se eu quiser crescer no ritmo ou na velocidade da geração de caixa por parte da empresa, obrigatoriamente eu só consigo crescer à razão de 20%. Se eu quiser crescer mais que 20%, eu vou ter ou que fazer um aporte de capital, se for uma empresa financiada apenas com capital próprio, ou um aporte de capital e dívida, se for uma empresa financiada com capital e dívida. E nesse caso, se eu já tenho uma parcela de capital, eu posso até sustentar esse crescimento apenas com dívida. Legal? A distribuição do lucro e a valorização do capital estão, de certa forma, vinculados um ao outro. Então, uma das questões importantes na definição estratégica da empresa é: vou distribuir mais ou menos lucro? Observe que a resposta a essa questão tem diferentes dimensões, e a dimensão que vai nos interessar agora diz respeito ao potencial de crescimento do mercado em que eu atuo. O que uma empresa vai fazer é, nos momentos em que o potencial de crescimento do mercado em que ela atua é elevado, a empresa vai ter uma tendência a distribuir uma menor parcela do lucro e reinvestir a maior parte. No outro extremo, na outra extremidade, nós temos situações em que a oportunidade de crescimento é pequena e, por essa razão, não faz sentido distribuir dividendos ou não faz sentido reter o lucro para reinvestir, visto que o potencial de crescimento é pequeno. Então, empresas que têm um baixo potencial de crescimento vão tender a distribuir uma maior parcela do lucro, até porque o acionista, neste caso, pode aplicar ou direcionar esse dinheiro para alguma outra alternativa ou alguma outra oportunidade que ele tenha de aplicação num mercado ou numa empresa que ofereça potencial de crescimento. Legal. Então, vamos agora fazer essa nossa avaliação em um exemplo que nós já trabalhamos. Então, nós já vimos que o valor de uma empresa no tempo, então eu tenho o crescimento deste valor no tempo por força do desenvolvimento da minha atividade econômica, e a gente diz que este crescimento acontece na economia real. Então, dentro da economia real, a minha empresa desenvolveu a sua atividade, produziu um resultado, então confrontei o que eu ganhei com o que eu gastei, este resultado me ofereceu ou me forneceu um lucro, e este lucro resultou no retorno sobre o investimento, e como nós já falamos, é o máximo do crescimento que eu consigo obter sem precisar injetar recursos externos. Então eu diria que esta empresa consegue um crescimento autossustentável de 20%. Nesse caso, se eu quiser crescer à razão de 20%, o meu índice de distribuição do lucro vai ser zero. Então, se eu tiver a necessidade, ou se a empresa em questão tiver a necessidade de crescer à razão de 20%, ela não pode distribuir nada do seu lucro. Por outro lado, se a empresa
distribuir 100% do lucro, a taxa de crescimento dela vai ser 0. Então, quanto mais a empresa distribui, menos ela cresce. No exemplo que falamos, nós temos uma taxa de crescimento e um índice de distribuição que ficou em 25%. Então, se a empresa distribui 25% do seu lucro, qual é a sua taxa de crescimento? Para responder a essa questão, nós temos a seguinte equaçãozinha. A taxa de crescimento é igual a 1 menos o índice de distribuição vezes o retorno sobre o investimento do capital. Opa, apareceu um Czinho a mais aí. A princípio, eu posso reinvestir o lucro da empresa que eu administro pela mesma taxa de retorno sobre o investimento que a empresa vem trabalhando no passado. Posso fazer isso? Posso. Então, e vou pegar este exemplo, vou pegar esse caso como o nosso exemplo. Então, eu vou reinvestir o dinheiro do acionista à taxa de retorno que eu tenho obtido, que no nosso exemplo é 20%. Então, o retorno sobre o investimento do capital é 20% ao ano. No nosso exemplo, temos um índice de distribuição de 25%. Então, a taxa de crescimento desta empresa é 1 menos 0,25. Então, sempre que temos o 1, sempre que temos um índice envolvido, nós utilizamos na fórmula no seu formato decimal. Então, 1 menos 0,25 vezes os 20%, que posso escrever no seu formato em porcentagem ou posso escrever no seu formato decimal. A única questão é que se eu escrever no seu formato decimal, o resultado depois eu vou ter que transformar em porcentagem. Mas tudo bem. O que é que nós temos? 0,75 vezes 20%. Então, a taxa de crescimento da empresa ou do capital social é 15%. Observem que nós já havíamos chegado a esta conclusão, de certa forma, quando nós fizemos aqui. Distribui 50, então a remuneração relativa aos dividendos é 5% e a valorização relativa ao capital. Cabe aqui também uma observação que essa taxa de crescimento que nós estamos falando, ela diz respeito à taxa de crescimento da empresa. Então, se eu tiver uma empresa financiada apenas com capital próprio, escrita no seu formato gerencial, então eu substituí duplicatas a receber, estoque e fornecedores por uma única conta capital de giro. Então, se eu tiver o meu balanço patrimonial escrito neste formato, eu vou observar o seguinte, que se a empresa distribuir 25% do lucro, reter 75% e reinvestir esse dinheiro a 20%, a taxa de crescimento do meu investimento vai ser de 15%. Então, essa taxa de crescimento G, ela vai funcionar como medição ou como medida para o crescimento da minha empresa. Mas observem que os dividendos são distribuídos em função de uma parcela do lucro.
Então, se eu mantenho constante o retorno sobre o investimento do capital, então eu vou reinvestir o dinheiro do acionista a 20% e distribuo proporcionalmente este dinheiro, ou proporcionalmente este lucro, eu posso dizer que o lucro da minha empresa vai crescer à razão de 15%, então os dividendos também vão crescer à razão de 15%. Legal? Então, quanto mais lucro eu distribuo, menos eu cresço. Quanto menos lucro eu distribuo, mais eu cresço. E aí esse crescimento vai vir refletido no capital social. Então, o meu patrimônio, capital social não, desculpa, no meu patrimônio líquido. Então, o meu patrimônio líquido cresce à razão dos 15 e o meu lucro também cresce à razão de 15. Então, eu tenho essa taxa G, ou essa taxa de crescimento G, tanto para o crescimento dos dividendos, quanto para o crescimento do capital. Legal. Quando olhamos na perspectiva de um investidor, então eu, Silas, sou o investidor e vou aplicar numa empresa que distribui 25% do seu lucro sob forma de dividendos e reinveste os 75% que ficaram retidos à mesma taxa que a empresa trabalha. Então, eu tenho um dividendos que no primeiro ano, no nosso exemplo, foi de R$50. Se este dividendos for reaplicado, vou puxar uma calculadora, então eu peguei e observei que este dividendos ele vai crescer à razão de 15%. Então, no ano seguinte eu vou receber 50, 15% a mais. Então, no ano seguinte eu vou receber 57,50 e assim por diante. Então, eu vou receber de uma maneira genérica dividendos no ano 1, vou receber dividendos no ano 2, vou receber dividendos no ano 3, vou receber dividendos no ano N, e que estes dividendos estão crescendo à razão de 15% ao ano. Então eu tenho dividendos cada vez maiores, porque eu estou retendo parte do lucro, estou reinvestindo esse lucro reinvestido vai gerar um lucro maior, e este lucro maior vai permitir uma distribuição maior de dividendos. Numa data futura, sei lá, daqui a quanto tempo, eu vou ter o valor do meu capital representado pelo preço da ação que eu vou poder vender numa data futura. Se a economia real coincidir com a economia de mercado, e nós já vimos que, e já observamos em exemplo em sala de aula, que dificilmente o preço de mercado vai se afastar de maneira significativa do valor desta empresa na economia real. Boas decisões geram um acréscimo de valor, e esse acréscimo de valor está refletido no preço da ação. Decisões ruins afetam negativamente o valor da empresa na economia real, e o valor da empresa na economia real é depreciado é refletido num menor preço para a ação. Observem o seguinte, para esse investidor, então, se eu, investidor, estou olhando, eu vou receber dividendos na data 1, vou receber dividendos na data 2, vou receber dividendos na data 3, vou receber
dividendos na data N e lá na data N, se eu for vender, eu vou receber o preço da ação naquela data. Então vejam, o valor que eu estaria disposto a pagar por esta ação na data zero, então o quanto vou pagar pela ação na data zero, é de fato a minha expectativa em relação a todos os benefícios econômicos que eu vou receber em datas futuras, descontado para a data zero. Então eu vou pegar o fluxo de caixa que está na data 1 e vou descontar para a data zero. Vou pagar aqueles 50 ali, esses aqui, não nos interessa neste momento. Vou descontar o fluxo que está na data 2, 2 períodos, o fluxo que está na data 3, 3 períodos e assim por diante. Então, eu tenho que descontar por uma taxa de juros ou uma taxa exigida de remuneração para o capital, que nós já vimos que a exigência de retorno do capital é igual à expectativa de retorno medida pelo modelo CAPM, que é um retorno livre de risco mais coeficiente beta vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então, vou mudar de cor aqui, apenas para a gente destacar. A exigência de retorno do capital próprio é encontrado pelo modelo CAPM, como já mencionamos em sala, na impossibilidade de questionar todos os investidores para saber qual é a média de remuneração que cada um ou que o mercado comprador dos meus títulos exige. Como eu não tenho condições, principalmente quando falamos de uma empresa, sociedade anônima, de capital aberto, negociada em diferentes mercados, então, uma empresa como a Vale, que tem as suas ações negociadas no Brasil, que tem as suas ações negociadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, na impossibilidade de entrevistar ou de coletar esta informação com os investidores, eu posso lançar mão de um modelo econométrico do qual eu consigo todas as informações necessárias a partir da observação empírica do resultado da ação e o resultado do índice em que aquela ação é negociada. Lembrando que o coeficiente beta, este coeficiente beta em questão, eu vou escrever aqui, o beta ele vai ser a covariância dividido pela variância ou o desvio padrão ao quadrado do índice. Retorno livre de risco, no nosso caso, é a taxa Selic, e retorno de mercado é o retorno médio histórico do índice no qual estamos fazendo a nossa análise. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a análise a partir do preço da ação da Vale negociada na Bolsa de Valores brasileira, na Bovespa, então eu vou observar a valorização da Vale ou a desvalorização da Vale no índice Bovespa e a valorização ou desvalorização do índice. Legal? Então, para que eu encontre o valor que eu quero pagar na ação ou que eu estaria disposto a pagar na ação na data zero, eu vou descontar os dividendos que estão na data 1, 1 mais o retorno exigido pelo capital elevado a 1. 1 mais o retorno exigido pelo capital elevado a 2, relativo ao segundo fluxo. 1 mais o retorno exigido pelo capital na data 3, 1 mais o retorno exigido pelo capital na data N,
Observando que na data N, além dos dividendos, nós temos o preço da ação na hipótese de venda. Nesse caso, eu vou receber o valor da venda também na data N, então eu vou descontar esse fluxo pela data N. Então, de uma maneira genérica ou de uma maneira geral, o valor de uma ação hoje é representado pela soma de todos os benefícios econômicos que esta ação vai produzir no futuro, descontado a uma taxa de juros. Essa taxa de juros em especial é a taxa de juros que remunera o investidor, considerando o risco ao qual este investidor está exposto. Então, de uma maneira geral ou de uma maneira genérica, o preço a ser pago por uma ação é o valor presente de todos os dividendos mais o valor presente da ação a ser vendida numa data futura, descontada até o dia de hoje. Ok? Então, nós temos, vou resumir agora, né? Então, nós temos alguns modelos de avaliação de ações, inclusive este é objeto do nosso trabalho para entrega este mês, né? Então a nossa atividade pedagógica do mês de março diz respeito à avaliação de uma ação, então vocês vão à procura de um caso real, tá? E aí fica como sugestão para vocês encontrarem informações como dividendos, crescimento do capital e etc. O seguinte site, www.fundamentos.com.br. Nesse site vocês conseguem informações de dividendos, conseguem informações de crescimento de capital, enfim, as informações necessárias para que vocês realizem este exercício, vocês conseguem daí. E a ideia é que vocês façam uma comparação com o que vocês vão extrair do modelo como resultado e o preço de mercado destas ações. Legal? Vamos lá. No modelo de avaliação, e aí tomando como referência o nosso presente, então hoje, né? Então vamos olhar aqui o nosso investidor. O nosso investidor está aqui hoje, na data de hoje, no presente, querendo decidir se compra ou não uma determinada ação. Observem que se nós fizermos coincidir o valor de mercado com o valor econômico, com o valor patrimonial, então estamos aí num caso puramente teórico, puramente pedagógico, porque na prática isso não vai acontecer. Ora o valor de mercado vai estar acima, ora o valor de mercado vai estar abaixo, nós não teremos essa uniformidade, porque como nós já observamos, né, o valor de mercado ele flutua ao redor do valor na economia real, né? Então essa flutuação ela vai causar algumas distorções, mas neste momento nós podemos observar o seguinte: supondo que valor econômico, valor de mercado e valor contábil são iguais. Isso vai acontecer sempre que o acionista exigir 20% e a empresa aplicar a 20%. Então não vai existir uma discrepância ou uma diferença de taxa. E que o consenso dos investidores seja sempre uniforme na mesma direção. Legal. Apenas como ponto de vista teórico, apenas na perspectiva teórica, eu, investidor, estou olhando hoje
o conjunto de benefícios que esta empresa vai me produzir. Posso separar esses benefícios num primeiro caso, em que os dividendos sempre são iguais, porque a empresa nunca cresce, e a empresa não vai crescer se ela distribuir 100% do lucro. Então, se distribui 100% do lucro, a taxa de crescimento desta empresa é zero. E no caso, se ela distribui 100% do lucro, o lucro que nós tínhamos, vou voltar lá, ó, nós trabalhávamos com 200 de lucro. Se eu vou distribuir 100% deste lucro, então eu tenho que os meus dividendos são iguais a 100, não, desculpa, 200, dividido pela taxa exigida pelos investidores, que no nosso caso é 0,20. Se eu fizer 200 dividido por 0,20, encontramos 1.000, que é exatamente o valor do capital na data zero. Beleza? Então, se a empresa distribui todo o lucro, 200, e o acionista exige 20 para aplicar, 20% ao mês, ao ano para aplicar, então o valor desta ação ou desta companhia, ou o valor deste capital na data zero, é igual a 1.000. Uma segunda possibilidade, um segundo modelo que nós já mencionamos, é quando nós temos os dividendos crescentes. Na hipótese dos dividendos serem crescentes, nós temos um índice de distribuição de 25 e vimos, e já observamos que se eu distribuo 25% do lucro, os meus dividendos crescem a 15% e a minha taxa de crescimento dos dividendos é 0,15. Lembram-se? Se dos 200 eu distribuir 25% do lucro em dividendos, então eu vou distribuir 50 em dividendos. Só que esse dividendos, a parte que ficou retida do lucro, vai ser reinvestida e vai produzir um crescimento de 15% nos dividendos. Então, taxa exigida 0,20 menos a taxa de crescimento 0,15. Nesse caso, nós teremos 50 dividido a 0,05, que vai nos dar os mesmos 1.000. Ok? Então, não importa o modelo que eu estiver pensando, então eu posso considerar o lucro total distribuído e descontar a taxa exigida pelo acionista, eu vou chegar no valor 1.000, ou eu posso considerar a distribuição do lucro, ou parte da distribuição do lucro, gerando dividendos de 50 e uma taxa de crescimento do capital a 15, e vou chegar também nos mesmos 1.000. Legal? Pronto. Por hoje a gente encerra, não vou trabalhar mais esse assunto. Na próxima aula, na quinta-feira, estaremos aí desenvolvendo exercícios. Então, na próxima aula eu vou trazer uma ficha na qual a gente vai trabalhar, da mesma maneira que trabalhamos com avaliação de títulos de dívida, vamos trabalhar com a avaliação dos títulos de capital. Legal? Esse vídeo ele pode ser assistido no meu canal no YouTube. É só procurar por Silas Figueira no YouTube e vocês vão encontrar. Está lá registrado como aula do dia 14/3. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Vlau, aí pela força,
pelo carinho que tem cuidado aí dos meus alunos. Muito obrigado. Até logo e até uma próxima aula. Tchau, tchau.